Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oi, gente, muito bom dia. Estamos de volta para mais um encontro aqui na TV Alterosa. O programa de hoje está imperdível. Estaremos falando sobre gerações e o comportamento da geração Z, com a participação da psicóloga Paula Stefânia. Acompanhe a partir de agora aqui na TV Alterosa. Bom dia! Olá, gente, muito bom dia. Estamos de volta aqui na programação da TV Alterosa. O programa de hoje está sensacional. Nosso programa que conta sempre com profissionais renomados. E hoje iremos contar com a participação da psicóloga Paula Stefânia conosco para a gente falar sobre a geração Z. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui para a gente compartilhar esse assunto tão polêmico envolvendo as gerações. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Em relação às gerações, muitas críticas em relação à geração classificada como Z. Como você vê essas polêmicas, meu amigo? Então, a geração Z é a geração que compreende o público que nasceu entre 1995 a 2010. Então, é a geração a primeira geração que foi inserida na era digital, ela é 100% digital. Então, essas mudanças fazem com que as pessoas tenham dificuldade de lidar com a comunicação, a nova forma de se relacionar. Então, enquanto as gerações anteriores precisavam, por exemplo, as contratações aconteciam por indicação, por conhecimento das pessoas, currículo impresso, a nova geração já vem com toda uma mudança, né? Toda uma estrutura diferente, uma nova forma de falar dos valores, uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente, com o dinheiro. Então, essas mudanças fazem com que, muitas vezes, esse grupo não se sinta tão compreendido, né? Então, eles são uma fase de transição. Eu não sou da geração Z, eu sou da geração anterior à Z. Então, a gente já percebe uma certa dificuldade, né? Igual a gente conversou antes daqui, na hora da contratação, quando eles vão para o mercado de trabalho. Então, tudo isso faz com que eles sejam não tão bem compreendidos diante do novo cenário, né, do cenário atual. Paula, em relação a essas críticas ferrenhas em prol dessa nova geração, você acha que são justificáveis? Algumas sim, mas é igual a gente está conversando aqui, esse cenário atual, ele faz com que muitas vezes esses jovens se sintam perdidos, né? Então eles estão numa transição, é uma nova forma de se relacionar. Então, por exemplo, enquanto os encontros se davam muitas vezes conhecendo as pessoas num curso, num barzinho, numa saída, hoje em dia as interações acontecem muito digitalmente, né? Então os aplicativos, isso faz com que muitas vezes eles não se sintam seguros diante do mercado de trabalho, diante das relações. Então, algumas são justificáveis, mas eu também compreendo que é uma nova adaptação, uma nova configuração. Então, muitas vezes eles também não se sentem compreendidos, né? Então, quando a gente pega os dados, por exemplo, é uma geração que já está mais suscetível a doenças de saúde mental, adoecimento mental. É uma geração que, apesar de ter mais conhecimento sobre saúde mental, ainda fica muito perdida, porque, por exemplo, as gerações anteriores ainda veem a depressão como fraqueza em alguns momentos, falta de Deus, como que eu posso falar isso? A depressão como uma coisa causal. Então, por exemplo, eu estou querendo ter depressão. Então, as gerações anteriores ainda não têm essa consciência que essa nova geração tem. Então, é justificável por um ponto, mas também há muito conflito dessas gerações que fazem com que eles não se sintam tão compreendidos também. São mais sensíveis e com a saúde mental, diria, adoecidas? Acho que são pessoas com mais conhecimento. Então, eu não considero mais sensíveis, mas eu considero mais abertos a identificar esses sentimentos. Então, por exemplo, eu tenho filho adolescente, ele está no finalzinho da geração Z. A gente conversa abertamente sobre as emoções, sobre os sentimentos, coisas que as gerações anteriores não tinham tanta abertura, né? Então, essa questão de entender melhor o que está sentindo, de entender melhor o propósito, né? Então, quando você estuda a geração Z, é uma geração que busca mais propósito, que busca mais sentido. Então, eu não considero mais sensíveis, mas eu considero que são
são mais abertos a identificar essa sensibilidade. Só que aí, a outra geração, as gerações anteriores, tinham muito o estigma de ter que ser forte. Né? Então, você já deve ter ouvido isso quando mais novo, né? Não pode chorar, tem que ser forte, tem que dar conta. Essa geração já se permite mais experimentar as emoções. Então, isso faz com que eles sejam tidos como mais sensíveis. Só que, na verdade, eles têm mais abertura e conhecimento sobre essa sensibilidade, sobre as emoções, né, de fato. Você disse que consegue dialogar com o seu filho, certo? Sim. Mas a reclamação mais comum entre pais e filhos é que não vê o filho. Inclusive, existem os memes, né? De que você ainda fala. Você já ouviu esse meme? Sim. E aí, como essa falta de diálogo atrapalha nos relacionamentos familiares? Tem um ponto importante, Ângelo, que hoje os pais estão muito cansados, sobrecarregados, né? Então, nós não somos digitais e a gente foi inserido nesse meio digital. Então, não sei você, mas, por exemplo, toda hora chega uma mensagem no WhatsApp, é um excesso de demanda, é uma dificuldade de organizar a rotina. Então, a gente trabalha muito e ainda tem aquela dificuldade de ter que lidar com o WhatsApp, de estar nas redes sociais. Não é natural para mim estar nas redes sociais. Para você é? Muito difícil também. É difícil, não é? Você tem lidar que postar, com essa questão é muito difícil. Tem exatamente. que ter intenção, aí você posta, tem um monte de comentários, você tem que dar uma devolutiva. Então, a nossa geração, ela é uma geração que está cansada. Né, nada digital. Ela é menos digital, ela foi inserida no digital. Certo. Enquanto essa nova geração, ela já é totalmente digitalizada, ela já tem mais familiaridade. E aí o que acontece? Muitos pais nessa transição estão mais sobrecarregados ou viciados nas redes sociais, o que dificulta essa comunicação. Então, por exemplo, meu filho, ele é adolescente, ele tem contato com o telefone e tudo, mas pouco contato. Por quê? Os estudos mostram que até os 14 anos, o indicado de telas é no máximo 2 horas. Então, você pensa, no máximo 2 horas. Hoje, as escolas, em alguns lugares, pedem dispositivo móvel. Então, o que isso significa? Que o que deveria ser um caminho mais saudável cognitivamente, o cérebro ele precisa desse reparo, desse descanso. Então, os adolescentes até os 14 anos deveriam ser poupados disso. Eles não são. Então, vamos imaginar que um adolescente de 14 anos hoje em dia passa, sei lá, 5, 6 horas no telefone tranquilamente. Então, isso interfere na capacidade dele de pensar, de tomar decisões e de comunicar. Então, os pais conectados no telefone de um lado, o filho do outro, como que vai ter essa relação? Então, a minha facilidade por esse sentido é porque os meus filhos têm um controle em relação a telas. Então, isso aí favorece a nossa comunicação. E pelo fato de ser psicóloga também, eu tenho essa atenção. Então, eu sei que é o diálogo que vai fazer com que ele consiga se olhar melhor, com que ele consiga pensar sobre as escolhas dele, porque senão eu vou só inserir ele num abismo ali, né? Que as redes sociais, eu gosto, falou dos memes, é muita informação. Eu acho que esse é um ponto que dificulta muito hoje, até no próprio consultório. Você abre um TikTok da vida, o volume de informações é muito grande, todo mundo quer falar alguma coisa relevante e fala um monte de besteira. Então, assim, as pessoas ficam desorientadas e perdidas em relação a isso. Então, imagina meu filho adolescente inserido nesse abismo e eu não orientar ele. Dá para encontrar um culpado nessa questão dos relacionamentos entre pais e filhos? Os pais não aprenderam a conversar. Então, você tinha diálogo na sua casa com seus pais? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, como que você que tinha essa dificuldade, né, não tinha tanta abertura, vai entrar num outro contexto com muito diálogo? É um esforço, não é natural para nós. E às vezes nesse esforço que a gente faz, a gente fica constrangida, a gente fica com dificuldade, fica sem jeito. Então, eu não vejo uma questão de um culpado. A gente até escuta muito que os psicólogos relativizam muito, e de fato, né, não tem como eu falar que é o filho ou o pai. Só que a gente vai precisar fazer um movimento intencional, de tentar conversar mais, de tentar entrar um pouco no universo deles, entender esse universo, porque muitas vezes os pais chegam como? Julgando mesmo, né? Não, mas meu filho só fica no telefone, não, mas não sai do telefone, só quer jogar. Mas espera aí, como que eu acesso ele então? E o filho reclama do pai, mas muitas vezes não entende essa dificuldade do pai, de compreensão. Então, um culpado eu não vejo, mas eu vejo que precisa de um esforço, e muitas vezes a gente não está com essa vontade de fazer esse esforço, né? E que faz com que haja um abismo mesmo entre os dois ali. Saudade das rodas de conversas de amigos, sim, né? Na rua, sim, nas praças, né? Isso não existe mais, hein, minha amiga? Tá bem menos frequente, né? Só que em contrapartida, igual a gente está falando da geração Z, não sei se você pesquisou um pouco sobre, mas é uma geração que tem feito
principalmente anterior a ela, né, a geração X ali, dos millennials, a gente já percebe alguns movimentos que têm resgatado algumas outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho um clube do livro. Então, a gente conversa, a gente reúne em praça, cafeterias, para a gente discutir sobre o livro. Então, a gente está lá, a gente tira foto, obviamente, posta no Instagram, mas o nosso objetivo maior é a troca. Então, a gente conversa sobre comportamento, a gente conversa sobre sentimento, sobre a leitura. Então, eu tenho um clube do livro, mas se você pegar, tem vários movimentos próximos desses que já têm trazido alguns desses valores, porque tem ficado pesado. Então, se você pegar, por exemplo, hoje no consultório, uma das maiores demandas é sobre ansiedade. Então, imagina só, você conectado o tempo todo. Eu estou aqui com você, preocupada se eu recebi uma mensagem no WhatsApp, preocupado com outra... Não tem como a gente não ficar ansioso. Então, esses movimentos, eles têm sido mais frequentes, né? Das cafeterias, você pode observar que o número de cafeterias tem crescido, alguns movimentos de esporte também têm aparecido mais, só que eles vêm principalmente nessa geração um pouquinho anterior, entre a millennials, né, que é a geração X, para a Z. Então, essa transição ali é uma geração que já tem percebido mais esse cansaço dessa era digital mesmo. Hoje, contando com a participação da Paula Stefania, psicóloga, nos prestigiando e falando sobre a geração G. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí, para você que está almoçando, está nos prestigiando, nos assistindo, um grande abraço. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha o melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. Agora ficou mais fácil cuidar da saúde em Nova Serrana. As UBSs dos bairros Jefferson Batista, Novo Horizonte, São Geraldo e Planalto estão com horário estendido, das 5 da tarde às 8 da noite. Diversos serviços de saúde e sala de vacinação até às 7h30. Uma conquista para que o trabalhador tenha mais tempo para cuidar da saúde e da saúde de sua família. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Já de volta com muita alegria hoje com a participação da psicóloga Paula Stefania, conosco no nosso programa de hoje, aqui pela TV Alterosa, falando sobre a geração Z. São 5 gerações, minha amiga? Isso, são 5 gerações. Gerações vivas. Sim, é a geração X, Z, alfa, né, que é a geração atual, e Y, né? Então Y, X, Z e alfa, acho que são 4.
Quem nasceu a partir dos anos 80 seria o X? Geração X. X, sim. né? Aham. Aí que surgiu fortemente as redes sociais. As redes sociais, elas surgiram ali, a geração Z, ela é totalmente digital, então ela já nasceu ali com o boom da internet, com muito acesso à tecnologia já. As gerações anteriores foram inseridas, a internet foi inserida, né, o digital foi inserida na já existente a geração. Paula, em relação aos relacionamentos dessa nova geração, qual a situação de momento? Então, é uma geração que muitas vezes começa a se relacionar, igual a gente comentou lá atrás, pelas redes sociais, né? Então, se conhece através das redes sociais, com as curtidas, o que faz com que muitas vezes a pessoa fique dependente mesmo desse mecanismo para conhecer pessoas, né? Então, aquela questão do dia a dia, de conhecer no trabalho, na academia, se torna menos frequente. Então, hoje, a forma que acontece muitas vezes é com as curtidas. Não sei se você sabe, a pessoa segue, dá uma curtida ali num monte de fotos, assim, e geralmente é um indício de que há um interesse. Uma coisa interessante da gente pensar e que eu vejo muito em fóruns, em comentários, é a dificuldade que as pessoas têm de entender claramente o que é interesse ou não. Então, por exemplo, os emojis, né, que são aquelas carinhas das redes sociais e tudo, eles muitas vezes são sinalizadores de interesse ou não. Então, realmente, para quem é mais antigo, é difícil, né? Então, eu, por exemplo, mando... Compreender as carinhas? Eu mando foguinho para amiga minha no sentido de, tipo, não, que legal, vambora. E muitas vezes é tido como interesse mesmo, né? De achar a pessoa muito atraente, algo nesse sentido. Então, as relações, elas são menos sólidas, eu vejo assim. Então, enquanto antes se via as relações mais duradouras, longas, hoje elas são menos sólidas. Então, elas acontecem muito nas redes sociais, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de estabelecer critérios, porque elas muitas vezes querem algo que estão vendo nas redes sociais, muita comparação. Então, são relações menos sólidas. Tem um filósofo, que ele chama Bauman, que ele fala que nós estamos vivendo a era da sociedade líquida. Então, o líquido, ele faz o quê? Ele escorre, ele não é sólido. Então, as nossas decisões, muitas vezes, elas são mais líquidas mesmo. Então, não tem tanto critério, termina, às vezes, por pouca coisa, não tem tanto... Eu não vejo que é uma questão só da geração Z, eu vejo que é uma questão do momento, né? Então, não vejo que é só da própria geração, mas as pessoas, de uma forma geral, estão menos tolerantes. Então, elas estão menos tolerantes, mais impacientes, menos criteriosas. Então, às vezes, aquele investimento que leva tempo, de você dialogar, de falar dos seus sentimentos, falar, não tá legal, ele não tem existido. Então, se pressupõe muito o que o outro quer fazer ou vai fazer, e são relações mais efêmeras mesmo, né? Que não duram tanto, assim. O momento se fala muito em ficar, né? Sim, ficar nada sim. Sólido, né? Sim. Casamentos fala pouco. Tem novos estudos que vão falar de aberturas mesmo a novos modelos de relacionamento. Então, relacionamento aberto e por aí vai. Mas aí é outra polêmica. Modelo, por exemplo, é morar cada um no seu recinto, na sua casa, não é isso? Cada um na sua casa. Então, são novos modelos, novas configurações, justamente porque é o que eu te falei lá atrás. É uma geração mais focada em viver bem, em propósito. Só que é um propósito para si. Então, o que é que eu quero para minha vida? Então, se fala muito sobre liberdade. Então, essas novas pautas têm refletido na forma de se relacionar realmente. Então, acontece muito nas redes sociais, as exposições e tudo. Acontece muita coisa ali e, como eu falei, o excesso de informação faz com que muitas vezes a pessoa não consiga validar os seus valores. Ela fica muito perdida. Então, o que é o certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, eu vejo as pessoas um pouco mais perdidas, mas é independente da geração. Independente da geração, não é só uma questão da geração Z, não. Então, as gerações estão mais com dificuldade de estabelecer esses critérios mesmo. O caminho é compreender o momento. Isso. Tá certo. Agradecendo a participação da Paula Estefânia, que é psicóloga, vai falar um pouquinho do seu trabalho. Você tem hoje uma estrutura na cidade Nova Serrana, não é isso? Isso mesmo. Minha paixão é trabalhar com organização de tempo e rotina. Então, meu público é nessa faixa dos 25 aos 40 e gosto muito de trabalhar isso porque eu realmente acredito que uma boa gestão do tempo, ela faz com que a gente viva melhor, com que a gente consiga lidar melhor com a tecnologia, com a nossa família. E eu acredito que o ser humano, ele pode se desenvolver, ele pode viver bem. Tivemos o prazer de contar com a participação da psicóloga Paula Estefânia,
muito competente, faz muito sucesso na sua área. Obrigado, amiga, pela presença aqui no nosso programa. Continue aqui na TV Alterosa. Na sequência tem as informações com ele, Cláudio Miranda. Chega mais, Cláudio. Bom dia. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.